Seja você um nadador de piscina ou de maratonas aquáticas, ou simplesmente um amante de natação, você está no lugar certo. Eu sou a Beatriz Nantes. Eu sou o Danilo Carvalho. E esse é o Swimcast, o primeiro podcast de natação e maratonas aquáticas do Brasil. Feito com nadadores, treinadores e pessoas que não vivem sem natação. Seja muito bem-vindo ao Swimcast, amante da natação. O episódio de hoje já vai começar. Não deixe de seguir a gente no Instagram, na nossa página swim.cast e no Spotify, ou na plataforma que você usa para ouvir o podcast. Estamos com nossa campanha de apoio aberta. É só você ir em www.apoia.se/swim-cast. Lá tem todas as informações. Se você tem alguma crítica, sugestão ou comentário, adoraremos escutar você. Esperamos que curtam mais esse episódio. Olá, ouvintes da Swimcast. Esse é mais um episódio do nosso podcast voltado para nadadores, maratonistas aquáticos. Hoje teremos o grande prazer de receber aqui uma finalista olímpica, né? Uma das poucas finalistas olímpicas que a gente tem no nosso país. Estou falando da Gabriela Silva, uma pessoa que eu amei acompanhar a carreira. Gabi, estou muito feliz de conversar com você de verdade. Obrigada por estar aqui. Legal, legal. Obrigada por ter topado o nosso convite. Então, gente, a Gabi, né, é uma nadadora aí que parou de nadar há uns 7 anos, né, se não me engano. Tem aí no currículo dela simplesmente essa final olímpica no sem borboleta nas Olimpíadas de Pequim, final de Mundial também, onde ficou ali pertinho do pódio em Roma, recorde sul-americano, foi a primeira nadadora brasileira e sul-americana a quebrar várias barreiras, né? Então foi a primeira a baixar de 1,0 no sem borbo, 59, 58, 57 também. Também recordista sul-americano aí várias vezes do 50 borbo. Enfim, Gabi, sua carreira foi incrível, né? A gente vai falar um pouco disso, vai falar um pouco até do fim dela, né? Que acabou sendo um pouco precoce. Mas eu queria começar te perguntando, acho que uma das coisas que mais me marcou em você, te acompanhando, é que você tinha uma vontade muito grande, né? Mesmo essa final que você conseguiu, eu lembro da sua entrevista depois, e era assim, você estava muito feliz, mas, cara, mas eu queria mais que isso até, né? De onde que veio isso? Difícil responder. Nossa, acho que eu nunca me perguntei isso, sabia? De onde que veio? Olha, eu comecei a competir muito nova, com 6 anos eu comecei a competir. E eu gostava muito de competir, assim. A minha parada era competir, sempre foi. Nunca eu treinava, eu gostava de treinar, ok, mas não era a coisa que eu mais amava no mundo. Para mim, a competição, ela sempre teve uma coisa de me superar, assim. Nunca tive muita competição com terceiros, não era isso, não era eu contra outra pessoa. Eu acho que eu sempre gostei muito disso da natação, sabe? Todos os dias, eu sempre coloquei várias pequenas metas para mim dentro do treino, assim, porque era uma coisa que eu acho que vai aumentando a nossa confiança quando a gente vai cumprindo essas pequenas metas. Eu acho isso muito importante para manter a motivação. Isso ia me dando também confiança de que, cara, eu estava no caminho certo. Mas eu confesso que muitas vezes eu não estava conseguindo treinar, até por conta da minha aposentadoria precoce, ela não foi à toa. Então, por exemplo, para o Pan-Americano do Rio em 2007, eu estava treinando só perna, fiquei uns 2 meses treinando só perna. Então, eu sabia que eu não estava no auge da minha forma física. Mas realmente eu tenho muita vontade de ganhar. Sempre tive uma coisa dentro de mim. Não sei direito de onde que vem, se é meu, se foi incentivado pelos meus pais, mas acho que buscar excelência para mim, eu acho que é um dos meus valores e talvez entre nisso. Legal. Você sempre nadou bem, né? Eu sou da sua categoria. E eu lembro bastante de você nos brasileiros. Tinha até uma outra nadadora do Rio, né? A Gabi, eu acabei não falando, mas a Gabi é carioca, nadou muito tempo no Rio. Depois nadou no Pinheiros, né? Treinou com o Albertinho, que falou super bem de você, inclusive, no nosso episódio. Mas, enfim, tinha você e tinha a Amanda Armelau, não sei se você lembra dela, que nadava bem pra caramba sem borbo também. E ganhavam tudo, assim, faziam uns tempos absurdos, que eu ficava, gente, essas meninas, não dá pra chegar nunca, né?
fazem meu tempo de crawl nadando borbo, né? Então, você sempre ganhou ali categoria, sempre foi boa, né? Mas como que começou? Com quantos anos você começou? Por quê? Como é que foi? Eu aprendi a nadar porque a gente morava num prédio que tinha piscina, então os meus pais tinham pânico da gente cair. Então, eu tenho 2 irmãos. Então, com 2 anos de idade, então, assim, na idade do meu filho, eu já nadava sozinha, já conseguia nadar sozinha na piscina. E aí, eu fui para o Fluminense com 3 anos para fazer escolinha de natação. Quando eu tinha 5 anos, era para eu ir para uma categoria lá que chamava aperfeiçoamento. E era quando eles ensinavam a nadar borboleta, porque até então na escolinha só ensinavam peito, costas e crawl. E aí eu não sei por que eu aprendi sozinha a nadar borboleta. Na verdade, eu não tenho nenhuma memória disso, gente. Isso é o meu pai, tá? Que me contou. E aí eu fui chamada, aí essa parte eu me lembro, eu fui chamada com 5 anos para pular o aperfeiçoamento e entrar na pré-equipe. Então, com 5 anos, eu já comecei a treinar 5 dias na semana. Era 6h30 da manhã o treino. E, gente, eu gostava muito, assim. No Fluminense existia... Ainda existe, porque ainda são os mesmos técnicos. E o que eu achei maravilhoso, foram eles que me fizeram me apaixonar pela natação. Foi a Aninha, foi o Custódio, porque eu era muito pequena e eles faziam dos treinos serem uma coisa lúdica, divertida. E eu sou hiperativa. Quando eu tinha 6 anos, eu fui diagnosticada com hiperatividade e o médico falou para os meus pais: bota ela para fazer esporte. E o meu pai sempre foi muito ligado aos esportes, ele sempre quis que os filhos fizessem esporte, não de forma profissional, mas que fizessem. E aí a natação foi realmente uma coisa que eu me apaixonei, porque eu fiz outros esportes, eu era boa nos outros esportes, mas na ginástica olímpica, por exemplo, a primeira competição que eu fiz, eu lembro que eu ganhei também. Só que o técnico era muito, muito grosso. Ele me tratava mal, ele me brigava comigo o treino todo. E aí, cara, eu chorava e eu não quis mais continuar. Só que na natação, gente, realmente era muito divertido. Então, para mim, aquilo ali não tinha uma carga, sabe? Era muito apropriado, assim, para a idade. E mesmo tendo a questão da competição desde nova, eu era uma outra coisa que eu gostava, que eu me divertia. Eu acho isso muito importante. Mesmo já adulta, mesmo em Pequim, mesmo em Roma. Cara, eu acho que é muito importante você se divertir enquanto você está competindo. Você torna a experiência muito melhor. Você consegue aproveitar aquilo ali melhor, você diminui o nervosismo. E eu gosto de nadar, eu gosto até hoje de nadar. Então, para mim, não era difícil fazer isso. E aí, com 8 anos de idade, eu comecei a pensar em ser atleta profissional mesmo. E eu falei para meu pai: pai, eu quero ir para as Olimpíadas um dia, eu quero ser nadadora. E a minha vida inteira foi realmente focado nisso, assim. A minha vida inteira girou em torno da natação, sabe? Tanto que eu saí de casa com 16 anos, mas sempre foi assim. Legal. E você lembra alguma coisa dessa época de categoria, assim, era muito fácil, você melhorava rápido? Tem alguma história legal para você contar? Ah, eu lembro que eu chegava muito na frente das pessoas e eu ganhava de muitos, muitos segundos. Eu lembro que eu tinha que esperar as pessoas chegarem e tal, mas veio Amanda Armelau. Ela era de Manaus e o meu pai, que já até sabia, porque ele olhava ranking nacional, porque não tinha competição nacional na idade que ela veio para cá, mas o meu pai já acompanhava o ranking nacional, ele já sabia da existência da Amanda. E aí ela veio contratada naquela época que o Vasco, acho que estava contratando um monte de gente. Eu acho que foi bem nessa época que ela veio. Então era desde categoria de base. Eu lembro que eu fiquei super intimidada no começo. Eu sempre fui mega magricela, né? Todo mundo me chamava de filé de borboleta. E a Amanda era super forte, grandona. Eu falava assim, meu Deus do céu. Mas o meu diferencial nunca foi a força física. Então, era mais a questão da técnica. Mas foi quando ela veio para o Rio que eu comecei a ter uma rival. Realmente, assim, era sempre uma ou outra que ganhava, e era sempre centésimos, era sempre batida de mão. Então, e isso foi muito bom, porque me colocou numa realidade, Gabi, não é tão fácil assim ganhar. Só que foi também numa época que foi exatamente quando começaram as minhas lesões, que foi quando
foi um ano antes de começarem os campeonatos nacionais, ou no ano que começava, que era Infantil 1. E aí foi quando os treinos começaram a ficar um pouco mais intensos. E aí foi quando eu machuquei meu ombro. E essa competitividade com a Amanda, é lógico que eu lembro dela, porque era muito acirrada a nossa competitividade, assim. Era uma coisa, inclusive, que não ficava dentro das piscinas. A Amanda não gostava de mim. Ela foi virar minha amiga depois de adulta, assim, que a gente foi ficar amiga. Mas era uma super rivalidade mesmo, assim, de criança, lógico, né? E para mim era tudo novidade, porque eu sempre, as minhas melhores amigas da natação eram as minhas adversárias, sempre foram. Inclusive no Pinheiros, as minhas amigas, cara, a Dani, a Bruna, a gente sempre foi muito próxima. E era uma rivalidade, assim, nem muito saudável, inclusive. E que foi bom entrar em contato com aquilo pequena. Meu pai me direcionou muito em relação ao que não fazer também, tipo, de não alimentar isso. E eu acho que isso fez muita diferença para mim, porque eu não tenho isso de querer, eu quero ganhar da fulana, quero ganhar de mim, sabe? Eu quero me superar. E eu acho isso na natação muito maravilhoso. A gente consegue saber quando a gente está se superando de uma forma bem objetiva, né? Que é o tempo. Sim. Você quer perguntar algo, Danilo? Quero ressaltar aí um negócio bem importante que a Gabi falou ali da Aninha, do custódio, da importância desses treinadores no começo fazerem ela se apaixonar, né, terem esse trabalho muito adequado, como ela mesmo citou, né? Então quero ressaltar, reafirmar essa importância, isso é muito legal. O Albertinho, ele falou assim que você, das mulheres que ele treinou, talvez tenha sido a que mais tinha essa obstinação e essa vontade, né? Você acha que talvez você não passou ali de um resultado espetacular, vai do sétimo na final olímpica, do 800º da medalha de bronze ali em Roma, né? Você atribui isso às lesões, essa dificuldade que você está falando ali, que começou por volta de 12, 13 anos ali, muito cedo, né? Esse tipo de lesão. Eu acho que eu nunca olhei dessa forma, assim, porque eu acho que ao mesmo tempo que eu tenho a questão das minhas lesões, que eu tenho até hoje, elas são causadas por um excesso de flexibilidade que eu tenho. E isso me ajudou muito na natação. Então, é uma faca de dois gumes. Eu não ganho muita musculatura, então é difícil conseguir proteger minhas articulações, porque eu realmente não ganho muita musculatura, é meu. Para eu ganhar músculo, acho que eu teria que usar hormônios, porque eu sou pequena. Então, era uma coisa que eu sempre trabalhei durante toda a minha carreira, que foi estabilização de articulação, para ver se a gente conseguia melhorar as lesões. Eu acho, assim, em Roma especificamente, o que eu fiz foi errar a chegada. Então, eu dei uma abraçada a menos. Eu deslizei na chegada. Eu errei. Porque na semifinal eu tinha dado uma abraçada a mais e eu não queria errar de novo. Só que eu dei uma abraçada a menos. E eu perdi por 8 centésimos. É difícil falar que seria mais fácil se eu tivesse mais músculo. De repente, não. De repente, eu cansaria mais no final de prova. De repente, eu não seria tão leve. A cada braçada que eu dava, a cada 2 braçadas que eu dava, as minhas adversárias davam 3. Então eu andava mais na água, eu acumulava menos ácido lático, eu também conseguia me recuperar muito mais rápido. Então é difícil a gente colocar a nossa fisiologia assim na ponta do lápis, né? Mas óbvio que se eu não tivesse essas lesões, eu acho que eu não teria parado, inclusive, de nadar. Então, eu acredito que eu teria ido mais longe se eu não tivesse parado de nadar tão nova quanto eu parei com 24 anos, né? Mas é uma coisa que eu tento não pensar, porque já foi muito difícil essa aposentadoria precoce. E o IC, cara, ele é muito ruim. Eu fiquei com esse IC de Roma por muito tempo. E se eu tivesse dado uma abraçada a mais? Caraca, quantas vezes eu já chorei por conta desse sim, entendeu? Então, prefiro pensar que eu tenho uma coisa que poucas pessoas têm, um talento natural para natação, também que me facilitou muito. Me lesionou, mas me facilitou. Não sei. Legal, muito legal. E eu, assim, eu queria fazer essa pergunta no fim, mas já que você falou disso,
Como que você olha para sua carreira hoje? Assim, você consegue ter orgulho ou você fica com essa coisa do puta, eu queria mais, eu parei cedo? Como é que é a sua relação com tudo que aconteceu? É uma relação ainda difícil. Eu ainda tenho muita sensação. Bom, claramente não é fácil. É, eu tenho muita sensação de que eu tinha mais para dar, sabe? E é, eu não, eu não achei que eu fiz uma escolha. Tipo, eu não escolhi parar de nadar. Que eu nunca teria escolhido parar de nadar com 24 anos. Isso foi imposto para mim pelo meu corpo. Eu não conseguia mais. Em 2012, cara, foi um ano muito difícil para mim, porque eu treinava 3 semanas e eu parava 4. Eu saía pela metade de todos os treinos. Eu via todo mundo cumprir treino, menos eu. Até que eu ganhei uma lesão muito séria, nova. Falei, cara, primeiro foi o ombro, depois foi a lombar e agora é minha cervical. Aonde que isso vai parar? O que que eu tô fazendo com o meu corpo? Aquilo ali parou de fazer sentido para mim, sabe? Eu tava me maltratando. E eu já não tava mais acreditando em mim. Eu não acreditava mais que com esse nível de lesão que eu tinha atingido, eu ia continuar fazendo treinos de excelência que fossem me levar para onde eu queria. Eu poderia ter ganhado mais dinheiro por mais uns aninhos, continuado sendo a melhor do Brasil, ganhando o campeonato nacional? Poderia, mas não era o que eu queria. Porque eu nunca nadei por dinheiro, eu nunca nadei para ser a melhor do Brasil. Eu queria ser a melhor do mundo. E aí, quando eu vi que eu não ia conseguir treinar para ser a melhor do mundo, cara, aquilo acabou comigo. Mas eu aprendi muito, 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 muito com tudo que aconteceu na minha carreira. Eu tenho um orgulho gigante do que eu alcancei, gigante da minha medalha no Pan-Americano, gigante da minha final olímpica. Eu era a 34ª. Quando eu pisei lá em Pequim, eu era a 34ª, eu terminei em sétimo. Eu melhorei, sei lá, quase um segundo, eu acho, meu tempo em Pequim, 90 centésimos. Cara, eu não tenho por que não ter orgulho, sabe? Eu tinha 19, 18 anos, sei lá, 19 anos em Pequim, 18 anos no PAN, 20 anos no Mundial. O Mundial de Roma, eu tive uma intoxicação alimentar brabíssima. Eu fiquei 3 dias comendo maçã e arroz antes de competir, com febre, sem poder treinar. Eu estava pesando 50 quilos, eu tive que comprar um maiô novo, porque o maiô que eu tinha estava muito grande em mim. Só que eu fiquei boa até a final. Só que a eliminatória não estava boa, a semifinal não estava boa, na final já estava. Só que coisas acontecem, sabe? Nem tudo, a gente não controla tudo. Então a gente tem que pegar as nossas experiências e tentar pelo menos. E eu realmente sinto muito orgulho de tudo que eu fiz e da minha história na natação. Mas eu acho que ainda vou ficar um tempinho com gosto de quero mais. De repente, até eu atingir na minha carreira atual o que eu quero, talvez até lá eu ainda fique com gostinho de quero mais. Que bonito, Gabi. É muito emocionante, assim. Eu acho que você é uma inspiração muito por isso, sabe? Pela sua vontade imparável, assim, né? Eu sempre senti que você nunca estava satisfeita e, e o gosto, né, dessa tristeza é o gosto de ter lutado por algo que poucos lutaram, né? Então você realmente foi atrás de uma coisa muito diferente, né? Que era uma medalha olímpica. Você falou muitas vezes que você queria isso. Então, mas assim, pode ter certeza que você inspira muita gente, não só pelos resultados, mas por esse seu jeito, assim, né? É muito legal de ouvir mesmo, né? Mas vamos lembrar de umas coisas boas, então. Vamos falar do PAN, né? Não, vamos falar antes. Vamos falar dessa primeira quebra de barreira, né? Você bateu esse recorde sul-americano da Gabriele Rose em 2006, logo que você chegou no Pinheiros, né? Que você se deu super bem com o treino do Albertinho. Então, o recorde era da final B dela, da Olimpíada de Atenas, de Atlanta. E aí você bateu 1:13 em 2006, né? Conta pra gente um pouco dessa sua ida para o Pinheiros e de como que foi esse recorde. Ai, gente, foi muito bom, porque eu tinha saído de casa um ano antes para ir para o Minas.
e eu não me adaptei ao treinamento deles. Era ainda com os cubanos e era um treinamento de muito volume, assim. Então, a gente, na pré-temporada, nadava 15 quilômetros, tinha treinos muito grandes, poucos treinos voltados para explosão. Mas mesmo assim, naquele ano, foi a primeira vez que eu ganhei o Troféu Brasil, então fiquei muito feliz, eu tinha 16 anos e tal. Mas eu já estava com o Lino Pinheiros. E aí a gente já estava ali se namorando, eu e o Albertinho. E aí no ano seguinte, no final do ano, a gente fechou a contratação. Então foi uma coisa que eu realmente queria muito. Queria muito treinar com o Albertinho. É... E foi uma parceria que, cara, realmente deu muito certo. E foi muito bom, porque o Albertinho, no começo, ele não me dava moral, né? Nenhuma, assim. Ele me controlava bastante, ele tinha muito medo, porque eu era muito boa desde muito nova, ele tinha muito medo de eu virar estrelinha, sabe? Muito. E aí, eu lembro que ele nunca me deu moral, demorou muito para me dar moral. Aí eu ganhei o Troféu Brasil, e aí eu bati esse recorde que tinha 10 anos. E para mim, naquele momento, aquilo ali foi bom, porque no ano anterior eu tentei diminuir meu tempo no brasileiro de final do ano e eu não consegui. Eu acho que tinha sido a primeira vez que isso tinha acontecido na minha vida. E aí, cara, aquilo foi muito frustrante, assim, para mim. Então, no ano seguinte, eu ter feito um treino que me pareceu muito melhor, mais de acordo, enfim, com um treinamento de velocidade e tal, eu realmente acreditei muito naquele trabalho e foi muito bom, porque foi um começo de uma parceria de 7 anos, né, com o Pinheiros e 5 com o Albertinho, e que realmente, cara, não tenho o que falar, foi maravilhoso. E o que o Albertinho tem que te faz brilhar tanto seus olhos? Fala um pouquinho sobre ele. Cara, o Albi, ele, nossa, é difícil até falar dele, porque ele, para mim, é uma figura, assim, que eu amo demais ele. Eu tenho uma admiração absurda pelo treinador que ele é, pela pessoa que ele é. Ele sempre buscou melhorar os treinos dele. Ele me explicava. Eu falava assim, caralho, você vai fazer essa série aqui no final do treino? Eu vou estar morta quando chegar nessa série, cara. Olha o que você botou antes, uma série de perna. Sempre reclamei de treino. Aí ele falou assim, ele me explicava, Gabi, eu quero que você chegue nessa série realmente cansada, com essa do lado, tipo assim, ele me explicava, ele se dava ao trabalho, ele me motivava, ele me entendia, ele não me julgava quando eu não podia terminar um treino, ele não fazia piada, porque eu ouvia muita sobre as minhas lesões, sobre eu dar migué, sobre eu ser muito sortuda, porque eu não preciso treinar para nada bem, e ele nunca teve esse olhar. Ele ia comigo nos médicos, ele ouvia da boca dos ortopedistas, inclusive porque os ortopedistas passavam para ele até limitações de treinos que eu tinha. Então, era tudo muito em conjunto, muito integrado. E eu tenho certeza que se eu não tivesse treinado com o Albertinho, eu acho que eu teria me aposentado até antes, sabe? Porque ele sempre respeitou muito os limites do meu corpo. E era eu que botava esse limite. Então eu falava, Albi, não tá mais dando. Ele não discutia. E eu sei que ele também sempre buscava excelência, sabe? Então, isso para mim é uma coisa importante. Ele sempre buscava ser um técnico melhor. E ele era um técnico, ele é um técnico incrível. Incrível. Legal. Em 2006, então, em 2006 você bateu esse recorde, né? E aí no ano seguinte você foi para o PAN, ganhou aquela medalha que, putz, chorou pra caramba no pódio, foi super bonito no Rio. Mas eu queria te perguntar uma outra coisa sobre isso, né? A Daiane bateu seu recorde na seletiva para o PAN e na eliminatória do PAN ela bateu o recorde de novo, né? Então você chegou ali para aquela final com o segundo tempo entre as brasileiras e acabou superando e buscou esse bronze. Além da Daiane, teve a Dainara, que foi outra pessoa que te acompanhou aí na sua carreira, né, fazendo tempos muito bons, que ela ficou para a Olimpíada junto com você. O que você conta assim um pouco das duas, né? Assim dessa rivalidade, embora você fale que a rivalidade era mais com você, e especificamente do PAN, né? Porque você teve que superar, ver ela batendo seu recorde, e aí você foi lá na final e nadou pra caramba e ganhou, né? Como é que foi? Não foi bom ver a Daiane batendo meu recorde. Não foi. Eu fiquei muito brava, não com ela, comigo.
porque é isso. Tipo, tudo bem, ela pode bater meu recorde, mas eu tinha que ter, então, batido na frente dela e também batido meu recorde, sabe? Então, aquela coisa, não gostei, ficou um gosto muito amargo na minha boca ter classificado em segundo. Não queria que a principal vaga fosse minha. E aí, quando ela ganhou de mim, eu tinha decidido no Pan-Americano que eu ia segurar eliminatória semifinal. Na verdade, eu e o Albertinho, a gente conversou e a gente viu o tempo das meninas, enfim, e como que a gente poderia fazer uma estratégia sem eu ter que dar tudo. Então foi o que eu fiz. Eu segurei, então eu não fiz aquele final de prova incrível, nem na eliminatória, nem na semifinal. Só que para a final, eu ia dar o meu tudo. Então, aqueles tempos que eu tinha feito antes, para quem não sabia da minha estratégia, pode ter parecido que eu melhorei muito na final, mas realmente eu não tinha dado o meu 100%. Só que o que fez muita diferença, eu virei, eu acho que foi em sétimo lugar, não sei, eu virei lá atrás, sexto, sétimo lugar. Só que na volta, como é borboleta, a gente respira, né? Eu ouvi as pessoas gritando. Gente, era muita gente, eu nunca tinha nadado assim. Eram milhares de pessoas gritando para mim e para Daiane. Sim, mas na minha cabeça era só para mim. Então, aquilo ali, gente, me incentivou muito. E eu tive um final de prova que eu nunca tinha tido antes, porque eu me empolguei mesmo, foi na empolgação. Falei, eu quero muito essa medalha. E aí, me empolguei e deu certo. Que Legal, legal. legal. Fica muito nítido para a gente aqui, para os nossos ouvintes, quando eles escutarem isso daqui, a descrição que o Albertinho tinha te dado e agora falando com você dessa sua postura de vontade de vencer, de superação, de excelência, não interessava qual fosse a dificuldade, né? A própria motivação de escutar a galera e você conseguir fazer esse final de prova, né? Eu vejo que a gente precisa de muito mais pessoas com esse perfil dentro do nosso esporte sei lá, para dar uma alavancada maior, seja no feminino, seja no masculino, né? E em meio a essas dificuldades que você tinha de ter que ficar ajustando os treinos por causa da lesão, você lembra de algum treino que você te marcou, de você conseguir fazer ele muito bem feito, alguma série especial aí de algum momento da sua trajetória que você fala assim, nossa, que série que eu fiz e te dava uma confiança a mais para fazer um final de prova, esse tipo de coisa? Acho que acontecia muito. Eu, assim, não conseguia terminar vários treinos, mas a maioria dos treinos eu terminava. Então, sei lá, acho que se você não conseguir terminar 90% dos treinos, já é muita coisa. Quando todo mundo faz 100%, você se destaca se você faz só 90%. E, obviamente, que esse percentual variava bastante ao longo da minha vida. Mas o que que acontece? A minha lesão principal era do ombro. E foi o que eu operei, enfim. E quando eu era mais nova, eu desenvolvi, eu não tinha muita força no braço, dentro da água e tal. Quando eu era pequenininha, eu aprendi a nadar borboleta com a perna de 3 tempos. O borboleta tem duas pernadas, né? Mas eu dou 3. Porque eu não tenho força no braço e eu não conseguia passar o braço aqui por cima se eu não desse essa chicoteada com a perna, não conseguia. Então, eu sempre nadei com a perna de 3 tempos. E aí, gente, a gente acredita nas historinhas que a gente se conta. Então, quando eu só podia treinar a perna, a historinha que eu me contava era: não tem problema, você ganha por causa da sua perna. O seu diferencial, Gabi, é a sua perna, então não tem problema não. Você não tá usando seu ombro? Fica tranquilo, vai dar tudo certo. E eu ia assim para as competições, sabe? Tipo, com uma cabeça de que vai dar certo, independente do que eu tinha feito. Então, era um truquezinho, assim, que eu usava. E deu certo, né? Deu bem certo. No fim desse ano do PAN, né, você recuperou o recorde da. Eu tô falando essas coisas porque foi muito interessante, assim, a sua progressão até chegar em Pequim, né? Então, aí no fim do ano de 2007, você bateu o recorde da Daiane por um centésimo, mas você já queria ter nadado para 59, eu achei uma matéria da CBDA falando isso. E aí, em março, naquele Sul-Americano do Pinheiros, que foi até quando o Guido
pegou o índice olímpico pela primeira vez, foi uma competição super legal, você baixou de 1 minuto pela primeira vez, fez 59,79 e o índice era 59,35. E aí ficou para a última chance ali o índice olímpico, né, para o Maria Lenk. Conta um pouco, assim, desse ano, dessa busca, desse recorde e não índice, enfim. Mas foi ótimo, assim, que foi ótimo não ter feito na penúltima, né? Mas eu não tava achando que eu ia nadar para 59, porque eu nunca tinha nadado para 59 e a gente tava treinando pro Maria Lenk, que era em maio. E eu acho que foi final de fevereiro, se eu não me engano, bem na última semaninha, eu acho ali de fevereiro, começo de março, que foi o sul-americano. Então a gente estava numa intensidade de treino muito alta. E como foi na própria piscina do Pinheiros, a gente manteve a nossa rotina. Então, aquele sul-americano, quando eu fiz 59,79, eu não classifiquei ali oficialmente, mas na minha cabeça eu falei, tô dentro. Cara, eu não tô polida e eu fiz esse tempo, tô dentro. Aquilo ali foi a melhor coisa que aconteceu, assim, porque me deu muita segurança de que eu ia conseguir. Tanto que eu consegui por mais do que assim, eu achei que ia fazer 59 mais baixinho, né? Eu não tava esperando 58, 90, nem o Albertinho. E aí foi muito engraçado, porque depois que eu fiquei sabendo, é... que o Albertinho, quando viu o tempo, ele falou: putz, que meleca! Porque ele olhou só os centésimos. Ele achou que ia fazer 59 alguma coisa. E aí o Marco Veiga, virou para ele e falou assim: Albertinho, foi 58! E aí que na hora ele viu e falou: caraca! Tipo, não tava esperando. E eu acho que nem eu tava esperando, de verdade, fazer aquele tempo. Então aquele sul-americano foi muito bom, porque o Guido conseguiu, que era da minha equipe, a gente realmente estava treinando muito pesado e para mim o polimento, cara, é assim, eu não sou, nunca fui uma nadadora de fazer tempasso em treinamento, em competição pequena. Eu sempre, mesmo sendo pequenininha, eu sempre precisei estar descansada, bem descansada para nadar bem. Essa também era uma característica minha. Então, fiquei bem confiante depois daquele sul-americano. Agora, antes de você fazer o índice olímpico, então, no Maria Lenk, a Dainara fez na série anterior, né? Como é que você lembra disso? Assim, você ficou meio. Eu lembro de ver e falar: nossa, será que a Gabi vai ficar com. Né? Como é que foi? Te deu mais força, te deixou com raiva? Você nem viu? Cara, acho que não fez nenhuma diferença. Eu via, mas é porque aquilo ali. Como é que eu. Vou tentar explicar como é que eu via aquilo ali, tá? Gente, aquilo ali era. Eu tava indo realizar o meu sonho de criança. Aquilo ali não tem Dainara, não tem Daiane, não tem nada. Aquilo ali sou eu comigo mesma, porque ela ia ou ela não ia, não faz diferença se eu vou ou se eu não vou. Então, quando eu fui, independente dela ter conseguido, não sei se eu pensei, ah, cara, se ela conseguiu, eu também vou. Mas realmente aquilo ali, naquele momento, não ia fazer diferença, porque era muito foco, sabe? Era muito foco e muito nervosismo. Fiquei muito nervosa. Apesar de eu ser uma pessoa que consigo controlar bastante ansiedade para competição, sempre conseguia, não foi o que aconteceu na última seletiva para as Olimpíadas, não. Tanto que eu acho que meu tempo de reação foi 0,08, 0,9, alguma coisa assim. Foi muito alto, porque eu tava com muito medo de queimar. E eu tremia em cima da baliza. Tipo, eu tremia inteira. Eu nunca tinha ficado daquele jeito, assim. Eu nadei com adrenalina muito alta. Tanto que eu passei muito forte. E tudo bem, deu certo, deu certo. Mas eu tava muito nervosa. Mas realmente não acho que a Dainara ia fazer diferença, não. Porque, cara, aquilo ali pra mim, gente, eu não consigo explicar o que que é, o que que foi, sabe? A emoção e minha família toda lá, na piscina que eu tinha ganhado medalha no Pan-Americano, indo realizar um sonho de criança. Acho que eram muito significados para mim naquele momento para olhar para o lado. Que legal, que legal. E assim, é o que você falou, né? Aí você foi para Pequim com o 34º tempo do mundo, mas você já falava de final, né? Que a sua atitude já era assim, não, eu vou para lá, eu vou para pegar a final.
Então, você começou o ano, não tinha nem abaixo de 1,0, aí você abaixou de 59, foi para 58, chegou na eliminatória de Pequim, você fez 58,00, classificou em quinto da eliminatória para semi. Quer dizer, então assim, em 8 meses, 2 segundos praticamente, né? E eu sinto até pela entrevista que a gente fez com a Flávia, que ela também, putz, meu sonho para a Olimpíada, mas eu quero final. Então ela nunca chegou lá, isso aqui, já, meu sonho já está realizado, eu quero mais. Foi assim com você? Como é que foi curtir a Olimpíada, mas ao mesmo tempo sabendo que você queria mais, final, né? É, é muito isso, né? A gente, quando a gente sobe um degrau, parece que a gente consegue ver mais na frente. E assim, eu achava, sempre falei isso a vida inteira. Gente, se eu classificar para as Olimpíadas, já tá ótimo. Só que quando é um sonho de criança, ele é muito distante. Realmente, quando a gente pensa, você tem 10 anos e você falar, cara, se um dia for para as Olimpíadas, tá bom? Eu acho que é um objetivo bem ok. Só que quando aquilo ali começa a se tornar um objetivo, deixa de ser sonho e passa a ser meta mesmo, e aquilo ali é uma coisa palpável para você, e você fala assim, cara, sou eu tô fazendo isso, eu tô indo para as Olimpíadas, tipo, é muito louco assim, né? A gente vê o Gustavo Borges, a gente viu o Xuxa, e agora você fala assim, cara, agora sou eu. E aí eu comemorei por uma semana que que eu ia para as Olimpíadas, eu fiquei no Rio com a minha família, eu tirei siso. Eu fiquei muito feliz, foi maravilhoso. E aí, quando eu cheguei no Pinheiros, Albertinho, a primeira coisa que ele me falou foi: bom, agora que você fez o índice, tem que treinar mais ainda. E é isso, porque a gente nunca está satisfeito. A gente quer sempre o próximo passo. E aí, o nosso foco era semifinal. Mas não era o meu, eu falo nosso, mas é mentira, porque na minha cabeça eu já queria final. E eu sabia que eu ia ter que melhorar muito, mas, gente, eu treinei muito bem para as Olimpíadas. Eu não me machuquei entre o Maria Lenk e Pequim. Parece que foi assim, Deus, não sei o que foi, porque eu não me machuquei. Eu conseguia fazer todos os treinos. Eu tava leve na água. Eu tava, assim, tudo tava fluindo, sabe? Foi isso também para o Mundial foi a mesma coisa. Para o Mundial eu já sabia que eu ia fazer uma cirurgia depois do Mundial. E mesmo assim, entre o Maria Lenk e o Mundial, eu não me machuquei, eu fiquei super bem. E eu tava voando na água, eu me sentia muito bem na água. Cara, não sei, eu falava, eu vou ter que ir pra final, vou nadar muito bem lá, tipo. E aí, quando eu caí na piscina, eu achei a piscina de Pequim muito rápida. Muito rápida. E aí, eu botei o maiô um dia, maiô de competição, um dos primeiros dias lá no cubo d'água, e o Albertinho mandou fazer um tiro de 25. E eu lembro que eu fiz, eu nem me lembro o tempo, gente, mas eu lembro que foi um tempo absurdamente baixo, assim. E aí eu falei, cara, eu tô voando na água, cara. Eu tô voando na água. Aquilo ali, gente. E foi aumentando a minha confiança, né? E aí, quando eu nadei muito bem a eliminatória, que aí nas Olimpíadas não dá para fazer o que dá para fazer no PAN, que é segurar, não tem como. Você tá entre os melhores do mundo ali. E aí, dei meu 100%, obviamente. E, cara, nadar para 58 ali nas Olimpíadas, realmente, 58,0, não estava esperando. De jeito nenhum, não estava esperando. Assim como não estava esperando nadar para 56 no Mundial. Não estava. Além das minhas expectativas. É assim, dá para ver na sua expressão, né? Você lembrando da sensação, né? Eu falo assim que, pô, eu lembro de quando chegava no polimento, quando eu nadava, parece que a gente ganha poderes, né? Você começa a se sentir bem e tal. E aí eu, enquanto treinador, eu pareço que eu ajudo a dar os poderes para os atletas, assim. E é muito legal. Queria que você falasse um pouco mais dessa sensação do se sentir bem, né? Porque a gente pega uma garotada mais nova que também escuta a gente e eles, os mais novos, eles nem sabem direito o que é polimento, o que é sentir essa diferença tão grande assim, né? E você falou, você começou a falar tão empolgado assim que eu fiquei até empolgado junto aqui. É que eu sempre pensei muito enquanto eu nado. Então, tudo meu era pensado. Então, eu caio na água, eu vou fazer 300 metros solto. Se é solto, eu vou prestar atenção no que quer que seja, que é fazer respiração 3 por 1, se é o que eu quero fazer. Ou, cara, se o meu braço está relaxado, como é que ele está entrando na água? Eu acabei de entrar, eu vou me percebendo. Eu estou o tempo todo consciente do meu corpo.
isso para mim é, assim, imperativo para você conseguir ter um bom resultado dentro da natação. Você sentir o seu corpo dentro d'água, você se conhecer, porque qualquer coisa que mude, um cotovelo mais baixo, você já vai saber, não precisa nem do seu técnico falar. Você vai falar, cara, não tô conseguindo manter o cotovelo alto no final do treino. Eu sempre contei número de pernada, número de braçada. Em todos os tiros, é de borboleta? Em todos. Eu tenho que manter a constância. Não adianta eu começar a série bem e terminar a série mal. Eu preciso de consciência, eu preciso manter o que para mim funciona. Esquece do lado, faz o seu. Entendeu? Ah, se fulano de tal guarda leitinho para ganhar de você no último tiro, meu amor, isso é vaidade dele, isso é ego. O importante é você chegar na frente da competição. Então, eu sempre tive isso, de ver como é que tá a minha respiração. Fora da água, eu sempre estava com o abdômen contraído para manter minha posição ereta, porque é assim que eu fico dentro da piscina. Eu tenho esse costume até hoje. Eu várias vezes me pego quando eu tô em pé, eu assim, segurando barriga. Eu fico, gente, não nado mais. Não preciso, entendeu? Mas sempre foi assim. Quando eu falo que a minha vida era voltada para natação, gente, a minha vida era voltada para natação. Eu nunca pensei em fazer vestibular. Então, eu sempre fui boa aluna. Isso na minha casa também não era uma opção. Mas o meu foco principal sempre foi a natação. E o meu pai aceitava isso, incentivava isso. Tanto que quando eu quis sair de casa, eu estava no primeiro ano, quando eu pedi para sair de casa, do ensino médio, porque é importante. E realmente essa questão da consciência corporal na natação, ela é essencial. Como é que você vai chegar no final de prova e falar assim, caraca, não, meu cotovelo tá caindo, normalmente eu dou 18 braçadas para ir, 23 para voltar. Cara, minha braçada tá muito curta, tem alguma coisa. Você consegue ajustar, porque você já sabe que quando a sua braçada tá mais curta, o que que você pode fazer, quais são os caminhos. Você tem que se conhecer, porque é só você, gente. Natação, não tem um colega, não tem o zagueiro, não tem. É só você. Então você tem que conhecer o seu corpo. Meu, Essencial. ó, eu tô em êxtase aqui, você não tá entendendo. É, você falou tudo que eu fico tentando falar para os meus atletas, assim, todo dia é um negócio assim. Você falou tudo que eu falo, tudo que eu acredito do se conhecer, da natação inteligente, da consciência corporal, contar pernada, contar braçada. Tem que compensar a falta de músculo, gente. De alguma forma, né? Perfeito. O Gabi, mas então realmente é impressionante assim essa parte da consciência corporal e de atitude, né? Porque você falou, polimento, adorava, tal. Tem muita gente que na verdade perde no polimento, né? Assim, no polimento, na competição, que treina pra caramba, chega super bem, mas o polimento dá medo. Será que acertou o polimento? Será que não acertou? Será que eu tô bem? Será que eu não tô? Não, você não parece ser uma pessoa que tinha muitas dúvidas. Você parece ser uma pessoa que tinha um mental fortíssimo. Fala um pouco disso. Era seu? Você tinha psicólogo? Ou foi algo que nasceu com você? Eu acho que talvez o fato de eu ganhar desde que eu sou criança tenha ajudado na minha confiança, né? Falar que eu sou uma pessoa naturalmente confiante, acho que seria uma vaidade minha, assim. Por quê? Quando eu parei de nadar e eu entrei num cursinho pré-vestibular, eu falei, cara, que eu não sou a Gabriela Silva, que eu sou, não só sou mais uma, como tem 7 anos que eu não estudo, ou seja, eu sou a que menos sabe aqui. Tá todo mundo saindo do terceiro ano. Eu sou a que menos sei. Então, a gente não é confiante o tempo todo, a gente constrói a nossa confiança. E a minha confiança, ela foi sendo construída. Ah, mas eu já tive resultados ruins, isso abalava a minha confiança? Abalava momentaneamente. Eu sempre acho que é muito importante, que é uma outra coisa que a gente não vai para frente se a gente não aprender com os nossos erros. Então eu percebia que eu tinha que arriscar mais o primeiro 50 no sem borboleta. E que eu sempre errava a mesma coisa. Eu sempre ficava com medo de arriscar. Eu ficava com muito medo de doer demais no final de prova e eu não aguentar. A primeira vez que eu arrisquei foi no 58,90. Então, eu acho que assim. E eu falei, eu vou arriscar, porque se eu não fizer hoje, eu sei que eu vou fazer amanhã. Eu sabia que eu ia classificar. Então, eu falei, eu vou arriscar, é hoje, eu tô com adrenalina alta, não vai doer tanto. E foi realmente o que aconteceu. E eu percebi que aquilo ali era a melhor forma para mim.
Só que se eu tivesse testado e não tivesse dado certo, tudo bem também. Assim, gente, não testa numa final olímpica, numa seletiva olímpica, tá? Vamos tentar testar num estadual, num treino. Mas enfim, né? Eu fiz isso. E realmente é importante a gente se testar e se conhecer. E isso que eu falei, de colocando pequenas metas nos treinos, sabe? Pra gente conseguir cumprindo essas metas e também aumentando a nossa confiança. Porque demora muito entre uma competição e outra. Aqui no Brasil, a gente não tem competição o tempo todo. Então, se você ficar construindo a sua confiança a cada competição, você vai desmotivar. Então, você tem que ter objetivos muito claros, você tem que ter suas metas muito claras, você tem que saber exatamente o quanto você quer aquilo ali. E aí, isso é muito importante, você tem que querer muito, porque é muito difícil. E Roma, Gabi, como é que foi? Roma foi difícil. Roma, eu passei por um período, por exemplo, de baixíssima confiança. Eu sempre era promessa. A promessa, porque eu era nova, eu era promessa, promessa, promessa. E isso dá uma sensação de que as pessoas estão sempre esperando menos do que você está entregando. Então é ótimo, você não frustra ninguém. E aí, em 2008, saiu uma matéria no Globo, que eu nunca vou me esquecer, que me deixou em pânico. Era uma matéria, tipo, com os melhores de 2008, não sei o que lá. E eu entrei como atleta revelação, não da natação, como atleta revelação. Talvez pelos 2 segundos que eu melhorei naquele ano. E aquilo, para mim, veio como um peso, gente. Veio como uma carga extra que eu não estava acostumada, porque a minha cobrança sempre foi interna. E aí, quando eu achei que era uma cobrança interna do tipo, agora as pessoas estão me notando, tipo, as pessoas sabem quem eu sou, não foi bom. Não foi bom, eu comecei a me sabotar. E aí, quando eu descobri que eu ia ter que operar o ombro, eu não queria mais ir pro Mundial. E quem me ajudou a sair dessa foi o Albertinho, assim. Um dia que ele... Foi uma coisa boba, gente. Ele me mostrou um vídeo antes de cair na água. Ele falou assim, Gabi, não cai na água. Vem aqui comigo, vamos conversar. Eu não tinha falado nada pra ele, gente. Ele me percebeu. Era assim a nossa relação. Ele me mostrou um vídeo. Eu não vou saber falar o nome do cara, gente. Mas enfim, ele é um palestrante e ele não tem os braços e as pernas. Ele é super famoso, mas ele tem um nome muito difícil que eu não vou saber falar. E aí era um vídeo dele deitado, assim, sem braços e pernas, e mostrando que ele conseguia levantar. E o que ele falava era, não importa se você cai 8 vezes, você levanta 9. E o Albertinho estava querendo me dizer isso naquele momento, porque eu estava sentindo muita dor no ombro, estava difícil fazer os treinamentos, estava difícil encontrar uma motivação, e eu estava totalmente me auto-sabotando, porque eu estava com medo do sucesso, eu estava com medo dos olhares, eu estava com medo de decepcionar as pessoas, eu tava com medo de não nadar bem em Roma, e, cara, todo mundo falar que eu fui um fiasco, que eu não aguento tranco, e coisas que eu nunca tinha tido na minha vida, inseguranças que nunca tinham existido. E, gente, pode parecer uma maluquice, mas aquele vídeo, eu chorei vendo aquele vídeo porque eu não tinha consciência até ver o vídeo, então eu não percebi o que estava acontecendo. E aí, quando eu vi da onde que estava vindo esse meu bloqueio, foi muito bom, a gente conseguiu lidar com isso, eu conversei muito com o Albertinho na época, tal. E aí, eu consegui voltar aos eixos, eu consegui lembrar o porquê que eu nado. E quando eu consegui lembrar o porquê que eu nado, que é pra mim, que eu gosto, gente, eu nadava porque eu gostava. E aquilo ali pareceu muito irrelevante de novo. E automaticamente parece que a minha dor do ombro começou a diminuir, eu comecei a treinar melhor de novo, porque a nossa cabeça, cara, a nossa cabeça, gente, se não estiver bem, não adianta treinar corpo. Se a sua cabeça não tá boa, você não vai nada bem. Não vai. Eu lembro quando a Manu Lírio sentou do meu lado num banco, depois do Pan-Americano, e me perguntou assim, Gabi, como é que você faz para querer tanto? Porque eu quero, mas eu sinto que o seu querer é diferente do meu. E aí, eu não sei se o meu querer é diferente, mas às vezes de repente, o fato de que o medo que eu tinha de decepcionar os outros, eu nunca tive de me decepcionar, de me frustrar. Então, eu nunca tive medo de colocar objetivos muito grandes. Eu não era, se eu sou a 8ª do Brasil, na próxima competição eu vou ser a 7ª, na outra 6. Não.
Ah, não, já tô na final, então quero ganhar. Era assim, entendeu? Eu não tinha medo de me frustrar. Eu tinha medo era de não andar bem. Acho que é isso. Você tá dando uma aula pra gente. Mas eu tô até pensando uma coisa aqui. Você tem muito uma cabeça do alto rendimento, né? Assim, tudo isso que você está falando é muito importante. E pessoas que estão no alto rendimento, inclusive pessoas que estão na Olimpíada, a gente vê nadadores que chegaram lá, que são bons, e não tem isso que você tem, né? Essa clareza, né? Mas quando você parou, você não foi trabalhar com isso, né? Você é nutricionista hoje, eu queria falar um pouco sobre isso, gosto bastante do seu Instagram, da, da pegada que você dá ali, né? De você não se culpar, de você não fazer dietas mirabolantes, enfim, que eu acho muito legal. Mas eu fiquei pensando, você não tem vontade de trabalhar com alto rendimento, porque você tem muito essa cabeça, né? Então, eu entrei na faculdade de nutrição e eu peguei o meu diploma querendo ser nutricionista esportiva. Queria trabalhar com atletas, eu queria ir para as Olimpíadas como nutricionista. Era esse meu objetivo. A natação não tem uma nutricionista, eu vou virar a nutricionista da natação, enfim, era o que eu queria. Mas, gente, filho transforma a gente muito. E eu acho que começaram a existir debates que antes coisas que antes não eram debatidas. E aí eu comecei a pensar e questionar e me desconstruir e problematizar. E aí eu comecei a pensar assim, eu queria fazer eu preciso ter uma carreira que me gere coisas boas, assim. Eu não conseguiria ter uma carreira por dinheiro, simplesmente. Para mim não funciona. Então, quando eu percebia que eu tinha o poder de, com os meus conhecimentos, ajudar a libertar muitas mulheres de uma prisão de padrão de beleza e de comportamentos alimentares que são autodestrutivos, eu falei assim, cara, eu acho que esse propósito, eu senti no meu coração, assim, esse propósito mexeu mais comigo do que levar um atleta para as Olimpíadas. Não que não seja maravilhoso ajudar um atleta a conseguir ir para as Olimpíadas. Adoraria talvez fazer isso. Mas eu encontrei assim realmente uma paixão. Quando eu comecei a questionar a minha relação com a comida, de quando eu era atleta, da minha relação com o meu corpo, e isso começou a abrir novos caminhos para mim, novas visões, e junto com isso, obviamente, tem um movimento dentro da própria nutrição, que é da nutrição comportamental, que é um movimento novo, da gente entender, né, as nossas escolhas alimentares são emocionais. Então, isso começou a fazer muito sentido para mim. E aí, isso virou um propósito meu de vida. E a minha busca pela excelência, ela vai sempre se manter em todas as áreas. Ela é na maternidade, ela é na minha carreira, ela às vezes é difícil para mim mesma, é uma coisa que nem sempre é legal, ela vem com muita culpa, mas a gente vai aprendendo a trabalhar também, né? Eu vi uma vez o Gabriel Mangabeira falando assim, cara, você não precisa mais ser a melhor. E isso para um atleta que sempre buscou ser a melhor, cara, aquilo ali me veio como uma coisa parece tão óbvia, né? Tipo, não existe a melhor nutricionista. Isso não existe. E aí, isso é libertador quando você pensa que você não precisa ser a melhor, você só precisa ser boa e você precisa melhorar com o passar do tempo, sempre se aperfeiçoando, melhorando e crescendo. E é isso que eu quero. Eu quero que eu dê cada vez mais vozes, eu quero cada vez ajudar mais mulheres. Eu tenho planos muito grandes, eu ainda sou assim. E eu realmente, assim, a nutrição esportiva eu acho muito interessante, a parte toda de fisiologia, eu acho incrível, incrível. Mas realmente eu encontrei uma nova paixão, assim. Eu acho que eu mudei muito com a maternidade e essa paixão ela veio pós-Vicente. Legal. Deixa até assim, a gente costuma pedir no final, mas já que você falou disso, se alguém quiser passar com você, como é que é para ser atendido
por você, porque eu acho que além dos conhecimentos, você tem deu para sentir esse propósito, né? Então, e é uma coisa muito legal. Eu, né, mulher, eu sofro pra caramba com isso. Tô enlouquecida que eu vou engordar porque eu tô grávida e que não vai voltar mais. Então, você falando, eu já fiquei, gente, ó a Gabi aqui me ensinando outras Ganhei coisas. 21 quilos na gravidez. Jura? 21. Na gravidez, tudo que eu comia virava gordura, diferente do meu corpo fora de grávida. Então, acho que mudou mesmo a minha forma de, o meu metabolismo, entendeu? E aí, eu realmente comi um volume de comida muito alto. Não mudei o meu padrão alimentar, mas eu comia muita comida, muita comida. Foi difícil, eu chorei várias vezes, tomei bronca da minha obstetra, mas estava sempre tudo bem com o Vicente. A minha gravidez foi muito tranquila, ele super saudável. Mas, gente, não sei o que aconteceu, eu engordei muito. Depois foi embora com o tempo. Nem sei quanto tempo demorou, um ano e meio, não sei, gente. Realmente, assim, não foi um foco meu. Porque depois que o bebê nasce, você nem se importa mais, cara. Ou pelo menos não deveria, não no começo, se importar, né? A gente, assim, essa cobrança, né, da gente voltar ao corpo de antes. E é difícil, a gente se desconstrói o tempo todo. Eu mesma, tipo, ainda me pego falando coisas assim, ai, gente, que saudade de ter perna, de ter braço, de ter músculo, porque eu não malho desde que o Vicente nasceu. Então, eu falo, cara, eu perdi toda a minha massa muscular. E a gente fica, né, querendo voltar a ser. Eu nunca mais vou ter aquele corpo de atleta. Eu posso um dia voltar para academia, de repente, depois da vacina sair, mas eu gostaria que as mulheres não buscassem isso. E se elas querem me procurar para encontrar a liberdade alimentar, fazer pazes com a comida, fazer as pazes com o seu corpo, é só entrar no meu Instagram, que é Gabriela, com dois L's, .m.silva, e me mandar uma mensagem, ou no direct, ou tem um link na bio para falar comigo direto no WhatsApp. Legal, legal. Deixa eu voltar para uma coisa da natação, né? Você estava comentando assim, como a mente manda no corpo, né? Então, como, por exemplo, o vídeo que o Albertinho te mostrou, você parou de doer o ombro praticamente ali. Então, eu fico imaginando que na hora de você decidir parar de nadar, você deve ter insistido muito ainda, né? Você deve ter, por muito tempo, pensado, não, se eu quiser muito, vai dar, vai dar. Em que momento você aceitou que era não, dessa vez é o meu corpo, não tem jeito mesmo, não é que eu sou fraca de cabeça, né? Porque imagino que deve ter sido bem difícil. Então, eu sei, a semana que eu decidi parar de nadar. Eu, eu morava com uma amiga minha da natação, com a Flávia Lacerda. Então, ela me ajudou nesse período. Eu me lesionei tanto em 2012, no meio de 2012, que eu não conseguia sair da cama. E aí eu fiquei 2 semanas em que eu mal saía da cama assim para fazer um xixi, para comer, e eu ia numa farmácia que tinha na esquina da minha casa tomar uma injeção a cada 3 dias para dor. E eu quase não conseguia andar até a farmácia. E aí eu comecei a pensar, gente, isso não é normal. Isso não é normal, cara. O que que eu tô fazendo, sabe? E aí, naquela semana, eu tinha um ortopedista do ombro, que ia sair um resultado de um exame que eu tinha feito do ombro, que eu já tinha operado depois do Mundial. E aí, o médico falou: você vai ter que operar de novo. E aí eu falei: então, vou parar de nadar. Porque, cara, eu não quero. Eu não quero porque mais do que ir para as Olimpíadas, mais do que uma medalha olímpica, mais do que qualquer outra coisa na minha vida, eu queria ser mãe. E eu falei, como é que eu vou ficar grávida com esse corpo? Como é que eu vou correr com meu filho com esse corpo? Como é que eu vou tacar a criança para cima, gente? Porque eu sabia que meu filho ia ser agitado. Sabia, olha como eu sou. Eu falei, gente, eu preciso estar inteira. Como é que vai ser a minha velhice? Gente, eu morro de medo de ficar velha, porque eu acho que eu vou ter 45 anos e eu vou estar de andador. Por quê, cara? Eu me lesionei tanto. Aquilo ali começou a realmente. Eu comecei a me questionar o que eu tô fazendo e tal. E aí eu percebi que eu não acreditava mais que eu ia conseguir melhorar os resultados que eu tinha. Que do jeito que o meu corpo tava naquela. Eu sabia que não ia melhorar porque eu já tentei de tudo. Fisioterapia era 2 vezes por dia. Então, assim,
Gente, eu fiz tudo. Tudo que existia, eu fiz. Eu tomava remédio para dor crônica, eu fazia acupuntura, osteopatia. Se tivesse uma mandinga, eu fazia. Então era assim. Então, assim, eu pensei, realmente, eu senti, cara, você não vai nadar igual você nadava antes. Você não vai nadar para 56,9 de novo. Você não vai ganhar uma medalha no Mundial nem nas Olimpíadas. Talvez você até classifique. Não vai ganhar medalha. E aí, gente, quando eu pensei, eu não vou mais conseguir me superar, porque eu tô em declínio da minha forma física por conta das lesões, a natação parou de fazer sentido para mim. Me colocar, não só me colocar no meu limite, ultrapassar o meu limite diariamente, porque era o que eu fazia com o meu corpo, parou de fazer sentido, porque o propósito já não valia mais a pena. E aí, eu fiquei uns meses fazendo as pazes com isso, eu fiz terapia, eu tive vários problemas em 2011, vários problemas, e eu tive síndrome do pânico quando eu ia treinar no Pinheiros, eu não conseguia mais ficar em piscina fechada, eu não conseguia mais, isso foi depois do Albertinho sair do Pinheiros sem me comunicar, que ele foi treinar o Cezão, aquilo ali para mim foi muito difícil, assim, eu passei um final de semana chorando, parecia que meu namorado tinha terminado comigo, foi o Albertinho, falei, cara, ele me deu um pé na bunda, e nem me avisou, fiquei sabendo pela diretoria do Pinheiros, então para mim aquilo ali foi muito difícil, e aí junto com um pós-operatório, um medo de tipo, eu só nado bem porque eu treino com o Albertinho, aquilo ali, junto com as novas lesões, enfim, foram várias coisas. E quando a pessoa ela tá sempre buscando excelência, a pessoa tá sempre lá em cima, ela tem dificuldade de mostrar as fraquezas, até para si mesmo. E aí eu fugi uma vez pro Rio, me escondi, fugi do treino, gente, não avisei ninguém. E aí eu recebi um e-mail do Pinheiros uns dias depois falando assim, Gabi, a gente quer conversar com você segunda-feira. Eu falei, ai, eu vou ser demitida. Eu vou ser demitida, gente. Tem 3 dias que eu sumi. E aí, quando eu cheguei no Pinheiros, estava o Alberti, tava o Ari e o Serjão. E eles falaram assim pra mim, a primeira coisa que a gente quer de você, tira essa capa de super heroína. E aí eu me debulhei em lágrimas e é naquele momento que começou um processo de cura. Mas junto com esse processo de cura, veio muito essa questão do tipo, o que eu estou fazendo com o meu corpo, o que a natação hoje significa para mim, o que eu estou buscando. E no PAN, em 2011, eu tive uma crise de pânico antes da competição. E essa foi a última vez que eu tive que foi minha competição, última competição internacional foi essa. Então, assim, ter parado de nadar, meio que parado de nadar assim daquela forma, foi muito difícil, mas foi um caminho assim que foi importante, gente, foi necessário, foi um caminho meu, um percurso meu e o Pinheiros foi maravilhoso comigo, eles foram muito compreensivos. A psicóloga era deles, eles me ajudaram demais, demais, demais. Quando eu não conseguia treinar na piscina interna, eu podia treinar na piscina externa. Então, eu sempre fui muito respeitada dentro do Pinheiro, gente. Tanto que eu pensei em sair do Brasil em 2009 para ir para a Austrália, eu não consegui ir. Não consegui, porque eu falei, cara, não sei se eu vou ter isso em outro lugar. Eu treinava menos também durante a TPM, porque eu às vezes tinha até febre durante a TPM. Eu sempre fui assim, gente. Eu ficava com a energia lá embaixo, é normal, acontece, mas em mim era muito forte. Então, os treinos eram adaptados durante a minha TPM. Eu sempre fui respeitada lá dentro. O meu corpo sempre foi respeitado dentro do Pinheiros. Mas mesmo assim, não foi o suficiente para eu conseguir nadar por mais tempo. Mas também eu tenho certeza que a minha carreira teria sido mais curta se não tivesse sido lá dentro, sabe? Eu tenho muita clareza disso. Falei muito, gente. Não, foi ótimo. E eu ia te contar que eu ia até te perguntar do Albertinho, porque ele contou pra gente. Quando eu saí, a Gabi ficou super brava, mas aí deu tudo certo depois e tal. Vocês se resolveram depois, então. Sim, a gente ficou um tempo sem se falar, mas a gente fez as pazes. Ele é um segundo pai para mim, sempre foi uma figura muito importante. Eu tava triste com ele, gente. A gente tava brigado porque eu tava triste com ele, né?
E aí, quando ele sentou e conversou comigo, ele falou: sabe por que eu não te contei? Porque eu sabia da nossa ligação. Eu sabia que você não ia ficar bem e você ia demonstrar para todo mundo, e as pessoas não podiam saber. Ele tinha razão. Porque eu fiquei muito mal quando ele saiu. Então ele estava certo. O que eu ia fazer? Eu tive que dar o braço a torcer. Muito bom, muito bom. Eu tenho, acho Muito que, uma legal. última pergunta aqui, depois eu passo para o Danilo. Não sei se ele quer perguntar mais algo. Você tinha alguma referência, algum ídolo na natação quando você começou, ou em algum momento, ou você sempre foi mais você mesma? Não, tinha o Gustavo. O Gustavo Borges, para mim, assim, ele representava a figura do que eu achava que um atleta profissional deveria ser. Ele era humilde, simpático, competente, dedicado, disciplinado. Cara, eu realmente, assim, nunca me acostumei em ter o Gustavo de vez em quando na beira da minha piscina, por exemplo. Cara, eu ficava muito nervosa quando ele ia lá ver treino. Então, o Gustavo Borges, para mim, sempre foi a minha referência número um. Mas é muito importante a gente ter referências femininas, né? E a minha referência feminina era a Flávia Delaroli. Quando eu fui treinar com ela, gente, eu ficava tão nervosa, tipo, eu não acreditava. Cara, o que eu tô fazendo aqui treinando com a Flávia Delaroli, sabe? Pra mim, assim, ela já era finalista olímpica e eu lá, uma fedelha de 17 anos. E eu olhava pra ela, ela era tudo aquilo também que eu queria ser, porque a Flávia é também, cara, ela é demais, assim. Eu só tenho coisas boas para falar da Flávia. Ela é uma atleta excepcional, um ser humano lindo. Então, ela sempre me ajudou. Ela me dava vários conselhos. Ela me ajudou muito com a minha saída, que era horrível, péssima. Eu aprendi a sair no Pinheiros. Então, eu tenho essa referência da Flávia mais próxima, porque a gente treinou junto a todos os meus anos no Pinheiros. A Flávia estava lá. E eu tenho aquele ídolo de criança, né? Que era o Gustavo. Então, desculpa, eu vou fazer mais uma. Conta de quando você subiu no pódio com a Flávia, ela nada no crawl e você nada no borbo, que foi um 50 livre que você nadou de borbo e pegou a medalha. Teve Isso. isso, não teve? Foi depois de Pequim. A gente teve um Finkel depois de Pequim. E aí, bom, eu não sei nadar crawl, gente. Eu nunca soube. Eu pareço uma minhoca nadando crawl. Então, assim, aí o Albertinho falou: bom, vou botar você para você. Era tipo um treino, uma competição treino, né? Porque a gente. Eu lembro que eu, depois de Pequim, eu fiz tanta restrição alimentar depois de Pequim, que eu engordei muito depois das Olimpíadas. Porque eu só comia no McDonald's, gente. Porque eu não podia comer antes, então, depois que passou, eu, eu engordei tanto que meu maior rasgou numa saída, numa Copa do Mundo em Berlim. A vergonha, é. E aí, nessa competição, a gente estava treinando, mas já valia para o Mundial. E assim, a gente ainda estava um pouco na onda das Olimpíadas, porque foi 2 semanas depois. Então a gente ainda conseguiu fazer uma manutençãozinha ali para aquela competição. Mas eu estava morta, principalmente emocionalmente morta, em pós-Olimpíadas, mais do que fisicamente, mas eu estava morta. E aí, o Albertinho sempre soube me cutucar do jeito certo, entendeu? Então, quando eu começava a desanimar, eu lembro que na competição, não posso contar o que ele falou, mas ele me cutucou e deu certo. Ele contou, ele contou. Ai, Ele contou pra Não, eu não gente. sei se é isso, talvez seja outra coisa, mas ele contou que a Dainara Deve disse ser. que ia ganhar de você e era mentira, né? era Ele isso contou mesmo. aqui, mentirinha. Ele contou, Barulho. Gabi. Ele contou. Tá no Mas ele podcast. contou uma Tá mentira, eu gravado. tava tão brava. Nossa, foi nada muito brava. Mas essa do 50 livre foi muito legal, assim. Eu lembro que eu fiquei muito feliz, porque é isso, gente. Eu fui nadar muito leve aquele 50 livre. Eu nadei muito melhor o 50 livre do que o 50 borbo. Porque tava ali para me divertir. E aí, quando eu peguei medalha, foi ótimo. Aí eu entrei no revezamento, a gente depois de bater o recorde sul-americano de 4 por 50 livre, eu nadando borboleta. Eu, Flávia Delaroli, Tatiana Lemos e Michelle Lenhar, naquela mesma competição. Foi muito legal, gente. Eu acho muito divertido competir cinquentinha. Cinquentinha é delícia. É, Danilo, quer perguntar bom, algo?
Você falou da importância, né? Quando a Bia perguntou do ídolo, você falou do Gustavo, e depois você falou da Flávia, você falou da importância da referência feminina, né? E hoje a gente vê o Comitê Feminino, um movimento muito mais enfático em busca dessas referências serem aumentadas e do espaço ser ampliado. Você acha que qual seria alguns pontos aí para que isso tenha um real sucesso, né? Da evolução da referência feminina mesmo. Eu acho que assim, a mídia ela dá muito espaço mais para o esporte masculino do que o feminino, então eu acho que isso é um ponto em que parece que atletas femininas, se não forem bonitas, se não tiverem um corpão, elas não conseguem fazer sucesso, então é sempre muito atrelado à imagem, à forma física. Então, isso é muito triste no meio do esporte, mas eu acho que ainda é uma realidade. Então, eu acho que a gente precisa muito do apoio da mídia, muito de dar espaço mesmo para as meninas. E, ao mesmo tempo, gente, realmente, eu sempre me perguntava assim durante um treino, por exemplo, vamos fazer um 15 de 100 a 1 a cada 1,30 na curta. Beleza. Aí eu vi aqueles caras gigantes que estavam assim, ó, fazendo força nenhuma, nadando para 1,8 e aí descansando lá mais do que eu, que estava fazendo uma super força para nadar para 1,13. Eu falava assim, cara, não tá sendo a mesma série. Isso fisiologicamente não é compatível, não é possível que isso seja compatível. Então eu sempre pensei isso. Cara, eles chegam na série principal muito mais descansados do que eu. Então, quando a gente volta um olhar, né, para as particularidades da mulher, da gente entender que não faz nenhum sentido homens e mulheres terem o mesmo treinamento, o mesmo intervalo, sabe, com a mesma, às vezes a mesma carga, um paraquedas M num homem de 100 quilos de músculo e um paraquedas M numa mulher de 50 quilos de pele e osso. Então, não, a gente precisa adaptar, né? Assim, eu acho até quando a gente fala sobre isso em 2020, cara, que atraso! Não sei se no resto do mundo é diferente, mas eu acho que é um atraso do esporte misto. Que quando a gente tem esportes que não são mistos, é muito mais fácil o treino, não vai misturar um com o outro. Mas eu acho que o fato da natação ser um esporte misto confundiu um pouco isso. A gente tem que entender que nós somos diferentes. Eu acho que isso pode fazer muita diferença nos resultados femininos a médio e longo prazo. Eu acho que a gente precisa dar mais espaço para as meninas nas redes sociais e na mídia. E eu acho também que a gente tem que parar de sonhar pequeno, entendeu? De querer fazer só porque alguém já fez antes. Ué, gente, você pode ser a primeira a fazer alguma coisa. Alguém tem que ser, né? Então eu acho que da gente, mesmo que a gente não tenha, de repente, hoje uma referência que você gostaria, uma medalha, sei lá, de ouro nas Olimpíadas no feminino, cara, a gente tem a Etienne Medeiros, que tem resultados absurdamente expressivos a nível mundial. A gente tem atletas muito boas. Por que não quebrar barreira? Então, acho que essa nova geração tem que vir com esse olhar de, cara, de além. Porque a gente está muito atrás ainda dos homens. E isso, gente, a gente tem que pensar em outros aspectos. Depois que eu parei de nadar, eu descobri que quando eu já era finalista olímpica, o meu salário era 50% menor do que de homens que nunca tinham ido para as Olimpíadas. Então, essa diferença salarial também conta, sabe? A gente tem que ter mais incentivo. A gente já está vivendo uma realidade hoje muito melhor. Eu fui para o Minas ganhando R$ 500, eu fui para o Pinheiros ganhando R$ 1.500, sendo a melhor do Brasil. Eu era melhor do Borboleta, eu tinha ganhado os 2 últimos brasileiros. E o meu salário era de R$ 1.500. Então hoje a gente já caminhou muito. Mas eu acho que a gente tem ainda muitos passos para dar, sabe? Eu fui para o Pan-Americano, ser medalhista de Pan-Americano, ganhando isso. Então, eu não tinha nutricionista, não tinha suplemento. Eu comia no bandejão dos funcionários, não era bandejão de atleta, não era uma refeição balanceada para atleta. Então, a gente precisa melhorar a estrutura. A gente precisa dar mais. Eu acho que muita coisa melhorou. Mas, de fato, acho que a gente tem um longo caminho ainda pela frente. Mas a gente está caminhando. Eu estou feliz de ver esse comitê feminino. Fiquei bem feliz com isso. Legal, achei
totalmente pertinente todos esses pontos aí, concordo total. Então vamos lá, ó. É assim, eu faço umas perguntas curtas, você responde isso ou aquilo, ou pontualmente, né? Bom, vamos lá então. O seu lugar preferido? Praia. Um lugar que você gostaria de conhecer? Austrália. Doce ou salgado? Doce. Pizza ou hambúrguer? Hambúrguer. Piscina curta ou longa? Curta. A Para competição treinar. que Para te competir marcou? longa. Beleza. É, a competição que te marcou? Que mais me marcou? Pequim. Sim. A prova que mais te marcou? A final de Roma. Sem borboleta da final de Roma. Medalha olímpica ou recorde mundial? Medalha olímpica. Um ídolo fora Recorde do mundial. esporte? Oi? Medalha olímpica com recorde mundial? Perfeito, perfeito. Aí, perfeito. Ele é seu, você faz o que você quiser com a escolha. Perfeito. Um ídolo fora do esporte, porque no esporte você já até falou. Nossa, um ídolo fora do esporte. Uma referência, uma pessoa. Cara, hoje eu tenho uma referência que é a Elisama Santos. É uma psicanalista que fala sobre comunicação não violenta, educação não violenta. Ela é hoje Ela é minha uma grande referência da minha esposa referência. também. Até eu conheço a Elisama Santos. Ela é incrível. Legal. Um sonho ou um objetivo que você ainda tem? Eu quero transformar a vida de milhares de mulheres. Eu quero fazer programas e que eu mude a vida de muita, muita gente através de uma alimentação mais consciente. Sensacional. Você ainda pretende algum dia participar de alguma competição de master, nadar alguma provinha algum dia? Aham. Acho que assim que eu tiver Legal. tempo, sim. Acho que hoje eu já conseguiria competir de novo sem me cobrar tanto. Não sei. O master é mais leve e divertido. É, Vai vamos bater ver. recorde. Se você voltar a nadar, eu tenho certeza que você bate um monte de recorde. É, o problema é que eu vou querer isso, sabe? Tem que ter maturidade. Verdade. É. Legal, legal. Bom, Bom, para mim era isso. Não sei se a Bia tem mais alguma aí. eu tenho uma pergunta. Você gostaria que seu filho, é claro que ele vai fazer o que ele quiser, né? Por tudo que você fala, já dá para perceber que você não vai forçar nada, mas você gostaria que ele nadasse, assim, profissionalmente? Ou se você pudesse escolher, melhor não? Ai, gente, eu gostaria. Muito péssimo, né, gente? Mas assim, realmente, eu não tenho nenhuma expectativa em relação ao meu filho. Mas ele é muito do corpo, assim. Ele tem uma inteligência motora muito acima da média. E aí, eu sempre tento não fazer expectativas, então não tenho expectativa dele ser atleta profissional. Mas eu acho que o Vicente sempre vai gostar de fazer esporte. Eu acho isso, assim, igual escola, tem que fazer, sabe? Não precisa ser atleta profissional, mas que eu gostaria de ver ele competindo. Ai, gente, é muito fofo. Legal, legal. E até para complementar aí, né? Então você consegue se imaginar aquela mãe na arquibancada torcendo? Ai, gente, meu pai, ele fazia passar tanta vergonha, mas eu gostava, não me importava. Meu pai berrava nas competições, esgoelava. Eu vou ser igual. Não tô nem aí, gente. Legal, E demais. se for nadar, vai me ouvir gritando. Que eu vou ser a mãe doida ali. Mas também não. Eu gosto dessa coisa de ser leve, sabe? Eu até penso, quando ele tiver um pouquinho maior, que eu quero botar ele no Fluminense, porque eu quero que ele goste de nadar, mesmo que ele, se ele não quiser competir. Eu acho importante a gente saber nadar, sabe? Nadar direito, assim. Então, ainda mais a gente que adora praia, então eu acho importante. Então, se ele quiser competir, botar aquela touquinha, vai ser fofo, vou incentivar.
Mas se ele não quiser, tudo bem. Show. Muito bom, legal. Bom, Muito bom. para a gente terminar, eu vou só passar uns dados aqui para os nossos ouvintes, né? Então, a gente tem na história do Brasil 13 nadadoras que foram finalistas olímpicas, incluindo prova individual e revezamento. Se a gente pegar só provas individuais, foram 7, né? Então, a primeira foi a Piedade Coutinho em 1936. Depois a gente teve a Joana Maranhão e a Flávia Delaroli, Ana Marcela, Poliana, Gabriela Silva e Etienne Medeiros. Se a gente tirar as duas de maratonas aquáticas, são 5 finalistas olímpicas em provas de piscina. Uma delas é a Gabi, que conversou com a gente aqui hoje. Gabi, muito obrigada por tudo, pela sua transparência, honestidade aqui falando com a gente. Foi muito legal mesmo. E eu te desejo muito sucesso nessa sua nova carreira. Tenho certeza que já deu certo. Obrigada, gente. Adorei o papo, foi ótimo. Foi ótimo. Show. Obrigado mesmo, Gabi.